Meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Estamos aqui reunidos para mais uma lição da revista da CPAD, lição de número 7, que tem como título A Necessidade do Novo Nascimento. O tema da nossa revista, a razão da nossa fé, assim cremos, assim vivemos. E lembrando que, haja o que houver, seja quem quer que seja, não abriremos mão da nossa convicção da fé que temos em Cristo Jesus e assim professamos, desde que ela seja bibliocêntrica e cristocêntrica. Eu acho que é muito importante. A lição é a necessidade do novo nascimento. Eu creio que já sou bem conhecido, você deve me conhecer. Sou o pastor Adão Rosa, aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Ibis, aqui em Vila Velha, no Espírito Santo. Meu pastor presidente do ministério é o pastor Levi Aguiar Jesus Ferreira. Se você vier, estiver por aqui no Espírito Santo, faça-nos uma visita. Vai ser um prazer imenso ter você conosco aqui na nossa lição da revista da Escola Bíblica Dominical. Bom, a necessidade do novo nascimento. O texto áureo fala: não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Verdade prática, cremos na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Queridos, esta lição vai falar de um homem, talvez muita gente já pregou, já falou, ou para muitos vai ser até um desconhecido, né? Mas eu creio que você já ouviu falar, que geralmente o público que nos assiste já tem uma certa convivência religiosa, igreja, estudos, dominical e tudo mais. É sobre Nicodemos. Nicodemos, a Bíblia diz aqui que ele era príncipe do judeu. Na verdade, Nicodemos era um dos líderes de uma religião da época, que um grupo, de religiosos, os fariseus, e fazia parte daquele grupo. E Nicodemos era, vamos botar assim, como um dos obreiros, uns príncipes, uns que mandavam naquele período na religião, porque era muito também ainda misturado religião com o Estado, Não é? Hoje nós temos um Estado bem laico, e naquela época o Estado não era tão laico assim não. Eles até costumavam, certa gente, pregar que seria uma teocracia, o governo de Deus, mas não era bem assim não, porque era muito interesse humano que rolava em torno disso aí. Nicodemos, ele vai aparecer a partir desse relato de Jesus à noite, no livro de João. Nicodemos aparece fazendo parte de algo muito interessante. Primeiro, Nicodemos foi tocado, ele sentiu, ele percebeu que Jesus não era simplesmente como eles imaginavam, um novo profeta, ou um falso profeta, ou alguém que havia se levantado simplesmente para brigar contra a religião. Jesus não veio fazer isso, não era a característica de Jesus. Nicodemo percebeu isso, e quando ele percebeu, eu creio que ele deve ter ido procurar os seus papiros, e muito do que ele leu, ou dos escritos que estavam ali, também trazia alguma coisa falando sobre Jesus, sobre o Messias. Aí Nicodemo deve ter ficado assim intrigado. Eu vou ter que falar com esse homem, vou ter que ter um encontro com ele. E Nicodemos não perdeu tempo. Não querendo ser visto, é uma dessa hipótese que muitas pessoas trazem. Ele não queria ser visto pela população ou por seus amigos religiosos, Tem muita gente que é assim mesmo, querido. Quer encontrar com Jesus, mas não quer ser visto no meio dos servos de Deus. Quer encontrar com Jesus para receber uma bênção. Quer encontrar com Jesus para poder conversar de um assunto. Ou talvez até querer saber um pouco mais. Mas não vou deixar meus amigos do bar me ver falando com Jesus. Não vou deixar meus amigos do futebol me ver conversando com Jesus. Meus amigos das brincadeiras e outras coisas mais. Porque ele não quer se comprometer com Jesus, mas ele quer saber quem é Jesus. E se possível for, se ele tiver uma enfermidade, tiver uma necessidade, ele vai procurar Jesus. Mas Nicodemos veio não por esse assunto tão de curiosidade ou necessidade. Nicodemos veio procurar Jesus justamente por curiosidade. Ele começou a sentir um toque. E aí, queridos, olha só.
Mas depois Nicodemos aparece já fazendo parte, olha só, quase que se entregando na sua religião, que ele estava muito tocado. Porque quando eles tentam prender Jesus na festa do tabernáculo ali, então eles vão, mas não conseguem prender Jesus, muita gente, multidão. Então quando eles voltam, os príncipes, por que vocês não conseguiram trazer Jesus? Aí eles falam, né, uns falam outra coisa, e os príncipes, alguém fala, mas vem cá, vocês estão sendo tocados também? Vocês estão querendo mudar de religião também? Já começa a imprensar. Eu creio que até um certo clima pesado deve ter rodado ali. Aí Nicodemos, ele em João 7, 45 a 51, Nicodemos apresenta uma defesa. Olha só, nós vamos prender um homem sem que dê pelo menos chance dele se defender, mostrar o que é. Ele bota na lei, que a lei deles também tinha suas éticas, né? Então na ética não era ético fazer o que eles queriam fazer, da forma que eles queriam fazer. E Nicodemos chama atenção para isso. Olha, tem um jeito mais ético para fazer isso, não é desse jeito não. Aí, queridos, a coisa até, né, muda um pouquinho, eles vão para casa, não prende Jesus ali, e depois acontece a prisão de Jesus. Mas quando acontece a prisão de Jesus, outro fato interessante, já envolvendo Nicodemos de novo. José de Arimateia, quando vê ao pôr do sol, ele chega para pedir o corpo de Jesus para sepultar, porque não podia deixar passar, né, o pôr do sol, ninguém podia fazer mais nada. Então eles tinham que fazer antes do pôr do sol. Aí quando José de Arimateia pede o corpo de Jesus para ser sepultado, que estava exposto ali, e já ia passar para o sábado, né? Então precisava também de alguém ajudar José de Arimateia a preparar o corpo. Imagine quem que aparece ou se apronta para ajudar José de Arimateia. Surpresa, Nicodemos. João 19, 39 a 42. Nicodemos leva até uma certa riqueza, um certo dinheiro que ele tinha, uma especiaria, e ele leva para ser usado no corpo de Jesus. Olha só, Nicodemos já está doando a Jesus agora. Para aí, Nicodemos não era príncipe de outra religião? Já está doando? Bom, então algo já está mudando, porque Nicodemos já está falando, ei mestre, eu estou começando a querer comprar a sua causa já, eu estou achando que a sua causa é certa. E depois nós vamos ver que João, né, Paulo, também, que é praticamente da mesma época, e se converte, e também, né, Nicodemos chega ao ponto de se converter, e ao ponto de que os livros não canônicos, tem o livro de São Nicodemos, né? A Igreja Católica até o venera como santo, e tem até igrejas, né? São Nicodemos. Então, na verdade, Nicodemos encontrou um caminho. Nicodemos viu a verdade. Nicodemos conviveu com a verdade. Podemos praticamente afirmar, eu não vou trazer referência bíblica aqui agora, que Nicodemos encontrou a salvação. Nicodemos veio adorar, Nicodemos veio perguntar, Nicodemos defendeu, Nicodemos encontrou Jesus. Então, queridos, essa necessidade que a gente traz basicamente de um novo nascimento. Precisamos, querido, de rever às vezes a nossa posição, mesmo como religiosos que somos. Talvez, pastor, você está falando, né? Eu já sou de uma certa religião. Mas para aí, você nasceu de novo? Não, mas é porque meus pais eram. Vamos tratar esse assunto no decorrer da lição ainda. Então vamos entender que você precisa sim, querido, de decidir. Não adianta ser filho de crente. A minha mãe é dirigente de ciclo de oração, minha mãe ora, meu pai ora, meu pai é pastor. Não, isso não há interesse. Você precisa de você. E você, como tomou a decisão, escolheu, preferiu Jesus ou ainda está em dúvida? Bom, vamos entender, queridos. O comentarista traz algumas introduções aqui muito interessantes. Na introdução mesmo aqui da lição, eu vou ler só uns pedacinhos aqui para você. No segundo ponto ele diz: as boas ações como um padrão de vida exemplar e até mesmo com prática de uma religiosidade sincera não conduzem ninguém à vida eterna. Olha, querido, você falar, provavelmente vai lembrar de alguma religião. Vocês já notaram que eu evito de citar nomes de religiões,
porque também aqui não tem nenhum tipo de afronta. Nós não queremos afrontar ou confrontar nenhum tipo de religião. Nós queremos dizer o que nós cremos. Agora você julga e analisa. Então, na verdade, tem certas religiões aí que procuram fazer boas ações, né? E são realmente extremamente zelosos em boas ações. Parabéns! Mas boas ações, queridos, não tem condição de levar você à vida eterna. Mas eu sou um bom homem, eu sou um homem direitinho. Tá, você é direitinho, mas isso também não é o passaporte para te levar. Muito pelo contrário, ser boa gente é até obrigação do cidadão. Você precisa, quem dera, quisera Deus que todo ou que fôssemos toda a população de gente boa para viver uma boa vida. Aí não teríamos assalto, não teríamos mentiras, não teríamos um monte de coisa. Mas na verdade, ser boa gente não é padrão para dogmas para você receber aplausos. Não, isso é uma necessidade nossa. Bom, querido, o comentarista traz essa parte de boas ações. Então eu quero dizer para você que, fora o confronto de outras religiões, eu quero dizer que muitos de nós que estamos e professamos uma fé, uma religiosidade, uma forma de sermos cristãos, às vezes batemos no peito e dizemos: eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante, eu participo da ação social na minha igreja e outras coisas mais. Queridos, isso também não é passaporte para ir para o céu. Muito pelo contrário, tem muitas pessoas achando que o passaporte, o que carimba a ida para o céu, é ser dizimista fiel, ser ofertante, participar de ação social. Ei, queridos, isso é pela fé. Você precisa, pela fé, você tem que ser um bom dizimista. Pela fé você tem que ser um bom ofertante, mas também não é passaporte, porque você é capaz de julgar outras religiões, mas não julga você mesmo. Imagina, não, já que eu faço tudo isso, eu tenho direito de ir para o céu. Ah, então agora que você tenha mesmo, porque eu também quero ter o direito de ir para o céu. E para isso é obrigação nossa dizimar, ofertar e dizer: Deus, isto aqui, Deus, eu não agradeço a metade do que o Senhor faz por mim. É tão grande as bênçãos, ó Deus, que eu tenho recebido. Isso que eu faço, Deus, é de bom coração. Abraão dizimou, não tinha nenhuma lei, não tinha nada. Isso é fé. Então dizime por fé, oferte por fé. Você precisa ter. Se você não é dizimista, não é ofertante, não participa da ação social da sua igreja, ei, querido, preste atenção. Alguma coisa está acontecendo de errado na sua vida. Precisamos, pela fé, participar, fazer as boas ações. Não para ir para o céu. Faço boas ações porque eu sou cidadão do céu. Bom, queridos, como dizemos nós, precisamos, temos que fazer tudo isso, não para poder irmos para o céu através disso. É porque somos cidadão do céu. Ir para o céu é só através do sacrifício de Jesus na cruz. Está aqui. Por isso eu trago para você o novo nascimento. De repente, querido, você está me ouvindo aí dentro de uma religião, está observando que você precisa também de um novo nascimento. Nicodemos era príncipe, era líder, mas precisava de um novo nascimento. De repente, precisamos de ensinar, de dizer ao povo a forma correta de ir para o céu. Bom, eu já expliquei quem era Nicodemos, um líder religioso bem intencionado, e encontrou a fé. A religião ou o grupo religioso de Nicodemos eram os fariseus. Os fariseus são daqueles que quando Jesus, quando eles vão orar, ele começa a dizer, né? Eu faço isso, eu mereço o perdão por causa aquilo outro. Então eles se achavam realmente muito bons, muito religiosos. Se achavam o top, né? Ou melhor, nós já estamos praticamente em vida vivendo Deus. E aqui, inclusive, o comentarista traz alguma coisa interessante, que eles traziam um comportamento para os religiosos que os próprios líderes não conseguiam cumprir. Olha só aqui, eram admiradores por sua piedade, eram admirados por sua piedade.
Sua piedade frequentemente era hipócrita. Eles admoestavam os outros para que vivessem segundo os padrões que eles mesmos não conseguiam cumprir. Isso tem muitos líderes, muita gente, exigindo, mas não nasceu de novo, não consegue cumprir. Hipocrisia. Ei, você que está me ouvindo agora, você precisa ter um encontro sincero e verdadeiro com Deus, não através de carona e fé de alguém. Mas pastor, eu estou ouvindo você falar e agora você está falando de carona, de fé de alguém. Não, queridos. Nós estamos aqui para ensinar, para trazer para você. Essa revista, esse assunto aqui, foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, de repente, o seu modo de adorar precisa ser modificado. Eu quero adorar, Senhor, sinceramente. Talvez há em mim alguma coisa que precisa ser mudado, há alguma coisa em mim que precisa ser transformado. Eu quero um novo nascimento, Deus. Assim como Nicodemos achou e, na verdade, encontrou um novo nascimento. Bom, o comentarista traz no tópico 2, o novo nascimento. Queridos, novo nascimento, olha só, ele traz o primeiro tópico aqui, é necessário nascer de novo. Versículo 7 da leitura em classe, que eu nem falei para você, né? Que Jesus respondeu a Nicodemos, é necessário nascer de novo. O comentarista traz, olha, nascer de novo é nascer da água e do Espírito. Isso significa regeneração, é o início de uma nova vida, quando o pecador se torna nova criatura. Tem referências bíblicas, 2 Coríntios 5,17, criada em Cristo Jesus. Também Efésios 2,10, é importante você observar, e trata-se de uma experiência profunda com Jesus, e não de uma mera mudança de religião. Porque, olha só, queridos, nós muitas vezes, ou a população, costuma dizer, eu sou X, uma religião. Permita, com todo respeito, a maioria diz, eu sou católico. Aí até alguém se espantou comigo. Católico todos nós somos, eu também sou um católico. Que católico quer dizer crença universal. Então se você crê em um Deus universal, num Deus único, você é um católico. Mas agora existe o católico apostólico cristão e o católico romano. O romano é do Papa. A igreja católica que nós conhecemos hoje, com todos os seus dogmas. E agora nós somos católicos apostólicos cristãos, porque nós somos aí, a base da nossa igreja são os apóstolos, e você conhece bem, já passamos por lição disso aí, vamos seguir em frente. Então, na verdade, querido, o que trata aqui, quando ele fala no tópico de regeneração, significa literalmente regenerar novamente. Queridos, olha só, regenerar novamente, uma coisa interessante. Muitas vezes nós dizemos, você precisa mudar de direção. Aí você pergunta, pegar a direita ou pegar para a esquerda? A Bíblia chama dois caminhos, o largo e o estreito. Então, quer dizer, pela a parábola dos dois caminhos, o estreito é o caminho a escolher. Mas o que é o caminho estreito? O caminho estreito é as doutrinas que o pastor inventou, é as doutrinas que acham que é. Não, a doutrina precisa ser primeiro bibliocêntrica. Não é porque eu achei que está no caminho estreito, não. Não é porque eu imaginei, não é porque eu senti. Mesmo você estando numa doutrina bibliocêntrica, o Espírito Santo pode requerer de você aquilo que não requer do outro. Mas o caminho estreito quer dizer, siga no meu caminho, ou melhor, vou dizer para você, é rejeitar as ofertas do pecado, é rejeitar as oferendas, queridos, porque o mundo, quem disser que o pecado dói, que o pecado é ruim, que o pecado não sei o que, o pecado cheira mal às narinas de Deus, mas para nós humanos carnais o pecado é gostoso. E tem gente que mergulha e não quer voltar mais, se lambuza igual barata no mel, né? Como dizem, e o mel pode matar a barata, assim como o pecado mata, que fica preso ali e não consegue sair. Ei, queridos, por isso que eu digo para você, o caminho estreito é olhar para Jesus.
Ele nos ensina, ele diz, como ele falou para Nicodemo, necessário é nascer de novo. Você não basta eu disser, muda para a direita, muda para a esquerda. Eu vou dizer, entre no caminho, na verdade eu vou dizer para você, retornar. Retorna a pureza que Deus te deu. Mas retornar quer dizer que eu já fui crente? Eu nunca fui crente, eu não estou chamando de crente. Eu estou chamando da criatura formada por Deus. Alguém que foi criado pela mão do Senhor. Assim foi você. Você foi criado por Deus. Foi Deus que te formou. Adão e Eva pecou no Éden. Mas por um homem entrou o pecado. Por um homem também entrou a salvação. Jesus Cristo, o segundo Adão. Regenerar é deixar os seus maus caminhos. É pedir, Espírito Santo, revela para mim o que é mal, o que eu não devo fazer. Sim, mas você precisará de estar numa religião. Você precisará de um grupo evangélico para seguir uma igreja. Não basta você dizer, eu converti em casa, pastor, e agora eu vou viver em casa, eu não preciso de ir para lugar nenhum. Não, não é por aí também. Não se trata desta colocação. Você precisa, você vai ser necessário que você tenha um grupo religioso onde você vai aprender as santas palavras de Deus. Eu te ofereço aqui, Igreja Assembleia de Deus, uma igreja bibliocêntrica e que estuda as suas razões no que crê e por que crê. Bom, queridos, eu estou te oferecendo aquilo que eu acredito, aquilo que eu vivo. Por isso estou te oferecendo a Igreja Assembleia de Deus. Olha, isto significa ser regenerado da semente incorruptível. Ser regenerado perdão, deixa eu ler aqui o início, senão fica meio falar. Regeneração, o termo significa literalmente gerar novamente. Isso só aparece 2 vezes no Novo Testamento, no primeiro no sentido escatológico. Ao referir-se à restauração de todas as coisas, e a outra como sinônimo de novo nascimento, cujo sentido é de salvação em Cristo. Tito 3,5, isso significa ser gerado da semente incorruptível. 1 Pedro 13, 1 e 2. Olha só, eu morei na roça, a roça tinha, eu não vivi muito, mas eu sei, fazia muito enxerto. O enxerto hoje eles chamam de aquelas plantinhas pequenas que dão fruta, enxerto, eu não lembro o nome agora, entendeu? Aqueles bonsais, se não me engano, é coisa parecida assim, eu não vou arriscar muito no nome. Mas eles pegam uma fruta madura, tira o galho dela, uma fruta já adulta, enxerta uma outra fruta mais nova. O que acontece? A frutinha nova cresce, mas aquele galho maduro é que passa a seiva para ela. Então, antes dela crescer muito, já nos vasos pequenos das varandas, dos apartamentos, aí dá fruto, você vê aquela árvore pequenininha, meu Deus, já tem fruto. Mas por quê? Porque ela está ligada na seiva de uma árvore adulta. Então é bom que você entenda. Ligado na oliveira, você produz frutos. Cristo é o tronco, nós somos os galhos. E nele enxertado, você produz frutos bons, mesmo em pouco tempo. Então, quando fala da regeneração, significa isto. Eu vou trazer outro exemplo para você de regeneração. Quando você vende uma casa, um apartamento, um móvel, um carro, alguma coisa, e acontece muito também com o violonista, né? Nunca o violonista pega o violão de um e vai tocando. Ele pega e ele mexe na corda um pouquinho, ou aumenta ou abaixa, a afinação é a gosto do cliente ou do músico que está ali. A mesma coisa a casa. Quando você vende, quando você troca, quando você faz um negócio com uma casa sua, na verdade, o novo dono que compra a casa, ele muda alguma coisa. Ele olha e fala, essa fechadura não está no meu gosto. Eu vou tirar esse azulejo, vou botar outro. Eu vou mudar a pintura dessa casa. Assim, quando você entrega a sua casa, você doa a sua casa, o seu corpo. Jesus, eu estou doando para ti. É meu. Senhor, agora o meu corpo é seu. A minha vida é o Senhor que toma conta. Jesus começa a fazer as mudanças internas. Lá dentro, porque ele só habita, querido. É um local que lhe apraz ficar. Ele precisa sentir o gozo de estar ali. Aí o Espírito Santo começa a mudar. É uma pintura nova que dá por dentro. É um trabalho. E isso começa a aparecer por fora.
quando você entrega a sua vida, o novo nascimento para Jesus. Mesmo sendo adulto. Você já viu o carro velho? Já levou um carro velho no lanterneiro? Ou no polidor? Olha, essa pintura está queimada, essa pintura está velha. Esse carro está feio de aparência. Aí o polidor pega um monte de produtos lá, passa, dá uma polida. A hora que você vai falar, ai, meu carro está novinho novamente. Assim o Espírito Santo que pega uma carcaça velha ou nova e transforma, dá uma polida. Aí quando você olha e fala, que coisa linda que está ali. Ele mudou, porque o Espírito Santo está habitando. Amém, queridos? Bom, vamos agora para o último tópico, né? Já estamos chegando aqui no final da nossa lição. No tópico 3, o comentarista traz uma necessidade. O estado humano. Olha, queridos, aqui cabem colocações também. O comentarista traz aqui, no tópico 3.2, Saulo de Tarso. Ninguém no mundo nasce cristão. Correto. Ninguém nasce cristão, ninguém nasce não cristão. Você nasce, simplesmente nasce. Você não é nada. Todos os seres humanos nascem pecadores, Romanos 3:23 e Romanos 5:12. Não é assim. Todos os seres humanos nascem pecadores. Não nascem. Nascemos com a genética, a natureza pecaminosa. Natureza pecaminosa é diferente de ser pecador. A natureza pecaminosa é moldada em Cristo. Então quer dizer para você que, ao dizermos que todos os seres humanos nascem pecadores, invalidaríamos o trabalho de Cristo, a morte de Cristo na cruz. Então seria, para que Jesus morreu na cruz se nós continuamos a nascer pecadores? Na lição passada eu já debati sobre isso. Na lição passada eu falei sobre isso. Não, ninguém nasce pecador, ninguém nasce cristão também, ninguém nasce outras religiões. Agora, pecadores ninguém nasce também. Quando você atinge a maturidade, você se torna dono, responsável pelos seus próprios pecados. É assim que funciona. Então, a natureza pecaminosa, essa não foi vencida na cruz, porque na verdade nós rejeitamos o Cristo humano. Mas quando Jesus abre os braços e Pai, está consumado. Ei, Jesus não faz nada pela metade não, querido. Consumado é que está feito. O caminho do homem para o céu está ligado. O homem está purificado. Eu sou homem, não pequei. O sacrifício foi aceito nas regiões celestiais. Pai, está pago. Então, queridos, essa afirmação eu não concordo. Assim cremos, não entendo? Assim vivemos. Então, uma revisão seria importante, porque você não nasce. Agora, quando você toma uma certa idade, você passa a ser responsável pelo seu pecado. Aí, mais adiante, eu acho que traz uma coisa interessante aqui. O comentarista não deixa de falar. Interessante, queridos, que por você nascer, isso acontece muito. Aqui ele fala na frente, aqui, olha só. A salvação é individual e pessoal, por isso até mesmo aquele que nasceu num lar cristão, apesar do privilégio de ter sido criado num ambiente cristão e ter recebido uma valiosa herança espiritual dos pais, precisa receber a Jesus como Salvador pessoal para se tornar filho de Deus. Olha só, querido, isso é depois da maturidade. Quando criança, eu mesmo fui criado desde os 5 anos de idade, quando minha mãe se converteu, ali em Cachoeira Itapemirim, fui criado dentro da igreja evangélica. Eu aceitei para mais de 5, 10 ou 15 vezes. Sempre fazia o apelo, eu vi uma necessidade de eu aceitar. Não era porque eu pecava, não, porque eu aprendi que eu tinha que aceitar. Então, queridos, filho de crente, minha mãe ora muito, minha mãe é dirigente do círculo de oração, meu pai é pastor, meu pai tem uma igreja, meu pai tem um campo. Mas o que adianta se você não fizer o seu compromisso com Deus? Nada disso vai te valer. Você vai morrer e vai ser condenado. Porque você é responsável pelos seus pecados. Eu sou responsável pelos meus pecados de adulto. Não tem um hino 15 da harpa cristã? Inspirado por Deus, o poeta, eu não lembro agora quem foi, se eu não me engano, não lembro quem foi, ele canta: foi na cruz que o meu pecado
meu pecado pessoal, o pecado original, estava. Aí tem gente que fala, os meus pecados foram perdoados. Não é assim, que os seus pecados são responsabilidade sua. Se você não pedir perdão, se você não nascer de novo, se você não encontrar com Jesus, você vai viver o tempo todo dentro de uma igreja ou de uma religião e corre o risco de ser condenado. Precisa de nascer de novo. Precisa receber a Jesus Cristo como Salvador. A confissão é sua, é individual. Não existe carona em um para o outro. Meus queridos, olha só. Eu não tenho mais tempo para seguir muito mais, mas interessante, eu quero deixar bem claro para você. Se você sentiu tocado por Deus, você sentiu Deus falando com você, toma a decisão. Nasça de novo. Para junto morarmos no céu. Ah, pastor, você já está garantido. Olha, querido, eu luto muito. Eu luto todos os dias, toda hora, contra o pecado. Contra a natureza pecaminosa. Para que eu possa encontrar com você lá no céu. Um a um. Nos encontrarmos. Eu acho lindo o hino que canta, o irmão canta. Quando ele sonhou que foi para o céu. E quando chegou lá, ele encontrava a multidão, um a um. E falava de Jesus. Alguém que agradecia. Eu espero que essa palavra tenha falado com você. Olha, queridos, a conclusão eu vou ler na íntegra, porque o comentarista trouxe uma conclusão muito bonita. Interessantíssimo. Ainda hoje, muitas pessoas religiosas e sinceras como Cornélio e pessoas bem intencionadas como Nicodemos, mas elas precisam nascer de novo da água e do Espírito para herdarem o reino de Deus. E a nossa tarefa, minha, sua, como cristãos e comunicadores do Evangelho, é falar sobre a necessidade do novo nascimento, não somente aos pecadores contumazes, mas também a muitos Nicodemos e Cornélios que estão à nossa volta. Precisamos, querido. Fale de Jesus. Anuncie Jesus. Diga que Jesus vai voltar e que precisa de um novo nascimento. Eu quero orar com você agora. Talvez eu quero crer que alguém esteja dizendo, pastor, eu vi esse estudo e resolvi tomar uma decisão, eu quero nascer de novo. Olha, eu fui criado dentro da igreja, eu vi meu pai, minha mãe, minhas pessoas falarem de Jesus, mas eu nunca pensei que eu precisasse tomar a minha decisão por assumir o meu pecado. Você precisa sim. Então vamos orar. Fala, Senhor, eu estou te aceitando como Salvador. E eu vou orar, mas após a oração, após você aceitar, onde você morar, onde você estiver, talvez você esteja geralmente pelas redes sociais, procura uma igreja próxima da sua casa, do seu bairro, alguém que você conheça e diz, eu quero me unir aqui, porque eu ouvi uma pregação pelas redes sociais e resolvi aceitar Jesus. E agora aceitando Jesus, eu quero ser membro dessa igreja. E siga e vamos caminhar junto para o céu. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Jesus, por essa pessoa, irmão, irmã, não sei quem, como, onde, que está tomando a decisão de aceitar a Ti. Ou aquele que já está na igreja, Pai, mas nunca prestou atenção da sua necessidade de tomar uma decisão contigo de nascer de novo. Ó Pai, ser enxertado em Ti. Por isso eu peço, Senhor, Espírito Santo, continue falando com essa vida. Continue falando com a minha vida para estar falando para outras pessoas também. E todos os outros, quanto gravam as suas mensagens e colocam nas redes sociais. Abençoa a vida de cada um. Ser conosco, Pai. Ensina-nos a Te servir a cada dia. Eu peço, Deus, e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém, queridos. Querido, se porventura você ainda não está inscrito em nosso canal, vai lá. Locutor Adão Rosa é o meu canal. Você vai encontrar lições, se inscreva ali. Divida para outras pessoas. Vamos escrever bastante gente, bastante pessoas. E nas redes sociais procure outros pastores, outros comunicadores, outros servos de Deus que trazem também, queridos, essas lições para você estar aprendendo. Eu trago uma colocação voltada mais à família, mais direta, mais objetiva. Mas uns trazem mais histórias. Traz assuntos mais interessantes também. Todo assunto é interessante. Que Deus te abençoe, querido. Já passei um pouco do nosso tempo. Fique com Deus. Estaremos juntos na próxima lição, querendo Deus.
Esqueça não, tá? Se inscreva lá, Locutor Adão Rosa, ou convide uma pessoa a se inscrever também. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus. Até a próxima lição, querendo Deus, em nome do Senhor. Amém. Deus te abençoe.